Bem, pessoal, obrigado pela oportunidade novamente, Afonso, Evandro e o pessoal que de repente veio nos assistir. Eu, algumas semanas, tenho trabalhado em alguns projetinhos e um deles é esse, para a gente refletir um pouco. Hoje eu vou te levar a pensar um pouquinho sobre como nós podemos acelerar o nosso desenvolvimento. E eu vou pegar uma parte que eu acho que é comum a todos nós, que são os problemas. Então, quando a gente está com um problema, o desenvolvimento fica complicado. Quando a gente resolve um problema, a tendência é acelerar. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu quero pegar um pensamento que tem nos livros de Ho'oponopono, que diz assim: os problemas que surgem em minha vida não são provocações, mas sim oportunidades para desenvolver-me. Então, essa é a ideia primeira que eu quero compartilhar com vocês e, e dizer o seguinte, que tem algumas coisas que valem a pena a gente prestar atenção. Eu quero que você olhe na sua vida, principalmente na sua. Quando a gente tem um problema, a solução ou está dentro ou está muito próximo. Agora, esse próximo talvez seja relativo. Se eu tenho um carro e você tem um avião, as distâncias, de repente, não são correlatas aí. Mas eu tenho algumas experiências de querer buscar respostas fora, e aí depois eu vou ver que está sempre próximo ou dentro. Então, eu quero que você se observe e acompanhe as ideias aí. Eu vou reforçar algumas coisas que eu já falei, o Evandro também fala e tal. Então, que é o seguinte: o que é que você busca? Você já está claro para você isso? Porque tem que ficar claro. O que é que você tem desejado de sua vida? Como é que está isso? O que gostaria que fosse dito da sua vida? Você tem pensado nisso? Eu já conversei também com vocês sobre o meu ponto de vista sobre o desenvolvimento humano, que ele pode ser físico, intelectual, mental, emocional e espiritual, que ainda eu vou deixar mais ou menos entre aspas aí. E também conversei sobre como é que se faz o desenvolvimento humano. Naturalmente, quando a pessoa tem um comportamento ativo, pelo comportamento dela, ela se desenvolve. Depois tem o voluntário, quando você escolhe a escola, o método e tal, ou quando você escolhe o livro ou observar alguém, quando você faz só. Então, são as coisas que são importantes. E também, por uma situação de desequilíbrio, eu já comentei isso, você pode liberar suas reservas e você começar a se desenvolver em áreas, só que você não tem controle sobre isso, você não sabe ensinar. Então, quando você desenvolve por desequilíbrio, você também não sabe ensinar. Eu também quero agora que você pegue uma caneta e um papel, já pedi isso, porque eu vou colocar alguns itens, fazer alguns comentários rápidos, e se você vai ter contribuição além disso ou nisso, que você possa ajudar o grupo. Orientações. Quando a gente recebe orientações, vamos chamar dos astronautas, então, normalmente, a gente tem condições de acelerar o nosso desenvolvimento. Quando você recebe informações verbais ou de livros e você fica fazendo reflexões em cima, você também pode acelerar. Se você tiver disciplina e insistir, persistir, o desenvolvimento se faz mais rápido. Eu não sei, quando eu falo fé, o que, que passa na sua cabeça? Fé é quando alguém aceita receber amor de algo extra nós. Quer dizer, amor divino, amor de santo, amor. Bom, quando você acredita que pode receber de outros planos amor,
Isso nada mais é do que fé. Amor é quando a gente cuida de alguém, quando a gente recebe amor do pai, da mãe, quando alguém cuida de nós. E quando nós cuidamos dos outros também, nós praticamos o amor. Então, só lembrando essas coisas importantes. Então, eu já falei para vocês que se existe alguma semelhança nossa com o Criador, é a imaginação. Então, é o que nos diferencia de outras espécies. Então, se a gente usar a imaginação de forma coerente, a gente vai acelerar o nosso desenvolvimento e depois nós vamos falar, por exemplo, que é o que a meditação dinâmica faz. Compreensão. Quando você compreende um fato, você entende, então o seu desenvolvimento se torna mais rápido. Por comportamento. Então, se você vai se comportando de uma forma tal que vai te levar ao desenvolvimento, isso vai acontecer com certeza. Necessidade. As suas necessidades normalmente te fazem crescer. Se você não se acomodar, então você vai crescer. E a gente poderia acrescentar um monte de outras coisas. As coisas que eu considerei importantes estão aí. Bom, então eu começo lembrando algumas coisas e vou lembrar rápido. Depois, se você quiser, você vai pesquisar na internet e tal. Eu só vou lembrar porque quando eu quero a reflexão de você procurar a solução próximo de você, que você saiba algumas coisas que são oferecidas. Então, quando a gente recebe cuidados, desde bebê, de criança, tal, a gente está recebendo amor. Então, isso ajuda no desenvolvimento, te dá confiança, você se sente bem. Quando você vai se modelando aos elementos da família, tá? Então também você vai acelerando o seu desenvolvimento. Quando você recebe orientações do pai, da mãe, do avô, dos irmãos, tal, isso também acelera. E a parte do respeito. Então, à medida que você aprende a respeitar, isso ajuda você a crescer também. Aí depois vem a escola. O que acontece na escola? Na escola, a gente recebe informações, a gente aprende a pesquisar, ou seja, desenvolver ainda mais a imaginação, e a gente recebe orientações da vida, da sociedade, do universo. Bom, então, isso é o que a escola ajuda no nosso desenvolvimento, ou seja, acelerar. Eu peguei aqui as artes marciais e os esportes. Como esportista, futebol, eu não tive muita, mas essas outras áreas eu me senti bem. Então, eu estou falando de artes marciais e dos esportes, e eu sinto o seguinte, que pelo controle do corpo e do pensamento, a gente acelera o desenvolvimento pessoal também. Então, isso é importante você observar se você pratica algum esporte, o que ele te ajuda, né? Pelo controle, você aprende a se controlar e automaticamente você se desenvolve. Existe um grupo, começou lá fora, aqui no Brasil foi muito divulgado, o Baltazar até trabalhava num grupo similar a esse, chamado No Limite. É um novo treinamento que leva os participantes ao limite do corpo ou de suas emoções. Como eles ajudam? Trabalhando em equipe, eles procuram atender às nossas necessidades, né? E normalmente trabalham com olhos vedados, ou seja, para a pessoa desenvolver a confiança. Então, eu achei legal colocar aqui porque isso tem alguns grupos que usam ainda. Levam as pessoas a superarem seus limites, reavaliar seus níveis de confiança, liderança, participação e vencer seus medos. Então, uma coisa importante para você acelerar o seu desenvolvimento é livrar-se dos medos. E você tem técnicas para isso. As religiões, de uma maneira geral, como é que as religiões ajudam? E eu vou pegar como religiões as maiores, tá? Então, lembrando o seguinte, que começam pela fé. Então, lembrando o significado de fé, é que você pode receber amor de outra dimensão. Então, se você acredita nisso, fica mais fácil para você acelerar. Normalmente, todas as religiões, de uma maneira,
ensinam a prática do perdão. Nós também falamos isso, mesmo sem discutir religião. Então, isso é importante porque nos leva à compreensão. Orientações. Então, todos os grupos, eles procuram orientar sobre suas principais leis. Então, isso é importante. Quando você recebe modelos e orientações legais, você acelera o seu desenvolvimento. E também todas as religiões, elas trabalham com a prática do amor. Quer dizer, você treinar, fazer isso e tal, e mostram, insistem, e isso realmente ajuda a acelerar o nosso desenvolvimento. Vou colocar aqui como grupos místicos, por exemplo, a Rosa Cruz, que eu participei, a Fraternidade Branca, que eu adoro a Anne Besant, os livros dela, tal, eu li tudo que pude. Bom, e depois tem a parte de mediunidade, tem a parte do Jorei, tem... esses outros grupos menores, tá? Que não são tantas regras oficiais, então eu coloquei aqui. Como é que esses grupos místicos normalmente nos ajudam? Pela tradição. Quer dizer, eles mantêm as suas leis, os seus ritos, e com essas leis e esses ritos, a gente acaba crescendo pela fé e pelo compromisso. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento, porque as pessoas que trabalham aí sempre estão voltadas a ajudar alguém. Então, como a ajuda nos proporciona crescimento, então eu acho importante isso. Também eu queria falar agora um pouquinho da parte de ciência, a psicologia. Como a psicologia nos ajuda? Você vê até a figurinha ali querendo encaixar o nosso quebra-cabeça. Então, a saúde mental em função dos relacionamentos. Quer dizer, a síntese basicamente é isso, cuidar dos relacionamentos. Cuida da parte comportamental, como é que você se comporta, e eles procuram melhorar e resolver os problemas da gente. A psicanálise. Como a psicanálise procura nos ajudar? Orientando para eliminar traumas. A gente sabe que os traumas são complicados, e quem não tem traumas, mas se você cuidar dos traumas, você também vai conseguir acelerar o seu processo. Então, também é pela compreensão. Então, você tem mais uma ajuda externa aí. A programação neurolinguística é uma abordagem pseudocientífica que visa aproximar comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. Como a PNL nos ajuda? Ressignificação. Ressignificação seria reorganizar o que não está bem. Tá? Bom, diria assim, a psicologia moderna que revolucionou o tratamento dos traumas, pois procuram eliminá-lo com a mesma velocidade que foram gerados, pela compreensão. Então, a PNL, quando Grinder e Bendler lançaram o primeiro livro, eu devorei. E aí, em seguida, a gente veio reorganizar o dom. Então, muitas coisas, assim, deles, eu achei que nós estávamos trabalhando já com o desenvolvimento, com o dom. Aí, se você se interessar um pouco de logoterapia, é uma abordagem psicoterapêutica reconhecida internacionalmente que funciona, que se fundamenta empiricamente no sentido da vida. Então, a logoterapia trabalha no sentido da vida, orientar você para descobrir isso. Então, trabalha na compreensão. Se você receber orientações para se compreender melhor, então isso vai te ajudar. Então, diz assim, associando os conceitos da psicologia com a espiritualidade natural do ser humano, ajudam a responder às perguntas: qual é o sentido da vida? E isso faz com que a gente melhore o desenvolvimento também. Tem também a psicologia transpessoal.
é uma abordagem da psicologia considerada como a quarta força da psicologia, sendo a primeira a força da psicanálise, seguida da psicologia comportamental, e a terceira, a psicologia humanista. Como a transpessoal consegue ajudar? Memória hereditária, do avô, da avó, não. Vidas passadas. Então, além do que se Júlio, conhece da desculpa, seu análise, som da está falhando psicologia, muito. agrega-se Corta sua conceitos câmera que deve espirituais melhorar da seu som, influência de Júlio. vidas Desculpe passadas. interromper. Então, eles colocam conceitos espirituais da influência de vidas passadas na vida de hoje. Então, não é regressão de memória hereditária, mas é de vidas passadas. É um pouquinho diferente e depende muito dos conceitos que a pessoa tem do sentido da vida dela. Autossugestão. Autossugestão é uma coisa que acho que cada um de nós leu alguma coisa. Como a gente consegue melhorar com a autossugestão? Afetividade, ou seja, se apegar àquilo que a gente quer. Tá? Então, pela repetição de palavras, expressões ou imagens que gerem pensamentos com objetivos específicos para as mudanças de comportamentos pretendidas. Então, é assim que a autossugestão pode ajudar e a gente também já usa um pouco disso. Tem uma coisa que parece complicada, e na verdade a epigenética. Eu me bati muito para entender, entendo quase nada, mas o que eu entendi é o seguinte: a epigenética considera as células como seres vivos. Tudo que as funções que você tem, a célula tem também. Então, basicamente, se você for pesquisar um pouquinho sobre isso, você vai ver. Quando a gente tem um comportamento diferente, um tipo de trauma, vou pegar um trauma, você leva essas memórias para suas células. E algumas células dessa, quando são reproduzidas depois, por exemplo, nos seus filhos, vai alterar a parte genética, que é o DNA. E aí aparecem as doenças autoimunes. Esse pessoal da epigenética, o que eles estão querendo fazer? Estão fazendo? Eles estão trabalhando com drogas para mudar esse comportamento que foi agregado ao genético sem destruir o genético. Então, eles estão trabalhando e pesquisando, e algumas coisas eles já resolvem com drogas. Quer dizer, altera aquilo que foi acrescentado no DNA, mas não altera o DNA original. Então, se você se interessar, dê uma pesquisadinha nisso, é uma coisa um pouco complexa, mas a gente sabe disso. Quando surgiu o salto quântico, eu corri fazer um treinamento. Então, o que o salto quântico quer? Ele quer cuidar das emoções, as que são positivas, as que são negativas, como é que a energia funciona na gente. E ele tem uma coisa que nós já admitimos e sabemos também, que todo pensamento vai interferir no universo. Então, você cria um campo eletromagnético que vai interferir no universo e depois retorna para você e tal. Aí aparece toda uma teoria nova. Eles procuram orientar para o fluxo da intenção. Qual é o caminho do nosso pensamento no nosso corpo? Então, tem um desenho que é mais ou menos legal, eu não vou discutir ele, mas você começa com um pensamento, até ele ser armazenado na sua memória, tudo o que acontece energeticamente no nosso corpo. Então, e como é que eles querem ajudar? Que você entenda como é que o seu pensamento é armazenado dentro de você, e pela compreensão você melhore sua vida, cuide mais dos seus pensamentos, das coisas que interessam. Aí tem a neurolinguística. É uma ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem.
Então, estuda o que como é que a imagem entra no cérebro. E da mesma forma, eles trabalham na compreensão e nas suas necessidades. O que acontece? Estuda o comportamento e permite a compreensão das suas necessidades. Então, eu tenho uma necessidade disso. Então, se você tiver um comportamento parecido com isso, você vai resolver os seus problemas. Então, basicamente, a neurolinguística trabalha com observando suas necessidades e a compreensão do que falta. Aí tem neurociências, isso agora é o que mais se vê. É o estudo científico do sistema nervoso, tá bom? Como eles querem ajudar? Também pela compreensão. Se você compreender como é que você funciona, fica mais fácil você se melhorar. Estuda o sistema nervoso, suas funções, além das estruturas de seus desenvolvimentos. Então, você vai compreender como é que você funciona e, com isso, você vai crescer mais rápido. Eu, quando vi esses dias, um amigo meu chegou e disse: eu sou terapeuta em biomagnetismo, me assustei. Aí eu fui querer entender o que é o biomagnetismo, o que faz, tal. Equalizando o nosso pH. Quer dizer, nós temos um pH. Quando a gente se desequilibra, o pH muda. Se o pH muda, bactérias novas vão surgir, vírus novos. Ou seja, quando você se desequilibra, altera o seu pH. Então, o que eles trabalham? Estimulando magneticamente os pontos de acupuntura e o fluxo de energia. Então, eles trabalham para fazer você voltar ao seu pH normal. É mais ou menos o que eu coloquei numa figura aí, ó. Tem esses ímãs e eles colocam nos pontos de acupuntura visando reequilibrar sua energia. Se reequilibra sua energia, o vírus, a bactéria, etc., o que está incomodando, não vai incomodar mais, porque ela não consegue sobreviver. Então, essa basicamente é a ideia do que eu entendi que o biomagnetismo faz. Visa reequilibrar sua energia. Se você mantém sua energia equilibrada, elementos estranhos não vão entrar no seu corpo. Quando surgiu o Ho'oponopono por aqui, eu também fiquei curioso, fui querer saber como é que funciona. Então, li o que eu pude, né? Mas, basicamente, eles consertam os campos vibratórios com as expressões sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A única coisa que eu notei nas traduções e o significado é esse te amo. Se você está com desequilíbrio no coração, como é que você vai dizer para o teu coração que você ama ele? O que significa amar? Eu falei lá no começo, cuidar. Então, quando você cuidar dos seus órgãos e você quiser usar Ho'oponopono, por exemplo, diga, eu vou te cuidar mais. Então, substitua a expressão, o que ela signifique isso para você. Tá? Então, pelo comportamento, você cria campos vibratórios para reequilibrar um ambiente. O ambiente do seu corpo, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho. Enfim, o Dr. Lane, que foi o cara que mais aplicou para escrever os livros de Ho'oponopono, ele trabalhava num presídio, só para ter uma ideia, e ele reequilibrou o tal presídio. Então, Ho'oponopono significa tornar certo, corrigir um erro, criando campos vibratórios com aquelas expressões. Me desculpe, sinto muito, eu te amo, né? Eu sou grato. Então, essas coisas, eu acho que para quem pratica meditação é uma coisa bem legal. Aí tem a hipnose. Alguns, quando você apresenta a meditação dinâmica, eles dizem isso é auto-hipnose. Principalmente o Mind Control, que foi criado por José Silva, ele usava você, né? Então, é o que se usa na hipnose. Então,
o que eu quero que você entenda é o seguinte: os profissionais conseguem programar direto o inconsciente dos pacientes. Como é que eles ajudam? Após observar suas necessidades, eles reprogramam o seu inconsciente, sem autorização do seu consciente. A única coisa que eu Júlio, tenho assim, ó, uma certa precaução, é porque dizem alguns que quando você está em estado de hipnose, que você perdeu a consciência, você assimila do hipnólogo não só o que ele diz, o que ele pensa também. Então, é só um detalhe que você tem que escolher bem o profissional da área. Homeostase quântica. Eu tomei conhecimento do Sérgio nos nossos seminários. Então, eu gostei muito do Sérgio, conversei com ele e tal. Então, o que é a homeostase quântica? É uma mistura de algumas coisas, o salto quântico, a parte vibracional. Bom, então, a homeostase quântica eu também gostei muito. Estimula a compreensão pela conscientização. Eu fiz uns exercícios com vocês, lembra? Isto acabou? Então, você lembra do fato desagradável, toma consciência dos participantes e diz, isto acabou. Então, era assim que ele usava, dava os treinamentos dele enquanto ele estava vivo. Agora já percebi que tem uns substitutos, mas eu gostei muito, porque me fez muito bem cuidar dessa parte que eu não tinha cuidado. Outra parte que eu também gostei bastante foi o TFT, Terapia do Campo do Pensamento, acupuntura com os dedos. A parte técnica de liberação emocional eu não me envolvi, mas o TFT, que é a simplificação, eu gostei muito. Estimula a circulação da energia, faz com que o organismo se recupere dos desconfortos. Quer dizer, você está com desconforto. Você aplica a técnica e termina dizendo, isso não me interessa. Mistura um pouquinho do salto quântico, a homeostase quântica aí. Ó. Então, são 7 pontos basicamente, que você faz. O alto da cabeça, na pontinha dos olhos, do ladinho, embaixo dos olhos. Né? Então, se você está com desconforto, você se concentra nele e bate nesses pontos, 3, 4 batidinhas com as pontas dos dedos, o que vai acontecer? E você diz, isso não me interessa, vai passar. Ou seja, você vai reequilibrar a energia daquela região e você vai se sentir bem. Essa da mão, eu usei muito com meu filho, ele era muito distraído. Então, aqui é um ponto de concentração. Se você bater nesse ponto aqui, ó, ou desse aqui, qualquer um, e observar, você vai estar mais presente no aqui e agora. Né? Então, se você está com a mente dispersa, experimente bater aqui, não custa nada. Experimente e veja o que vai acontecer com você. Nós também, para resolver problema, nós temos a meditação dinâmica, né? E eu, de repente, chamo de desenvolvimento pessoal com o dom. Como é que a gente ajuda? Usando a imaginação. Tá? Então, que a meditação dinâmica é o que ela faz. Então, usando os princípios da meditação dinâmica, observamos uma parte da PNL e conseguimos resultados sem depender de ninguém. Quer dizer, você é o seu mestre, você reorganiza seus hábitos, você se programa para dormir, você energiza outras pessoas. Tá? A PNL só reforça aqui a linguagem do cérebro, quer dizer, imagem. Então, é importante você pensar nisso. E aqui agora eu quero lembrar você de uma coisa importante. Paulo Coelho diz assim, uma busca começa sempre com a sorte de principiante e termina sempre com a prova do conquistador. Ou seja, no início fica fácil, mas daqui a pouco você vai ter que assimilar, melhorar, crescer. Tá? Então, é bom você pensar um pouquinho sobre isso.
A busca começa sempre com a sorte de principiante e termina sempre com a prova do conquistador. No dom, eu repeti, eu acho que o Evandro repetia muitas vezes também, toda mudança é proveitosa para quem sabe extrair a lição que ela nos traz. Então, isso realmente é importante quando você vai crescer, resolve um problema, vai legal. No dom, eu acho que o Evandro também colocava isso, eu também. A porta de transformação só tem a chave pelo lado de dentro. Quem tem que decidir isso, melhorar, é você, tá? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, transforme-se, pense aí, tem coisas que você precisa melhorar, corra atrás, sai fora dessa cabeça baixa e tal, e vamos acelerar aí o nosso caminho. Eu acho importante você lembrar disso, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade, vou ficar à disposição para a gente conversar e espero que tem duas músicas aí, deixa eu interromper para ficar uma só. Eu gosto tanto dessa aqui que... Eu ganhei esse vídeo, achei tão legal, uma chuva de amor. Eu quero essa chuva de amor para você.